eu quero fazer uma pergunta para você, ouvinte. Você tem o costume de fazer print no WhatsApp de conversas? Com certeza, você já ouviu falar. Manda print da conversa, eu quero saber o que é que vocês falaram, o que é que se sucedeu. Então as pessoas têm esse costume de fazer print, né? Manda print para um, manda print para outro, e esse outro replica esse print, e quando vê, tem muita gente sabendo o que se passou naquela conversa. Mas quais implicações essa prática pode gerar no âmbito da justiça? Olha, há um entendimento do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, sobre isso. Quem explica é o mestre e doutor em Direito, o advogado Frederico Glitz. Frederico, muito bom dia. Bom dia. Frederico, qual é este entendimento do STJ com relação aos prints do WhatsApp? Então, nesse caso específico, o STJ apreciou a divulgação de mensagens que tinham sido emitidas em um grupo privado e divulgadas depois em rede social. Então, uma exibição pública aí de mensagens privadas. E o que o tribunal entendeu foi de que há, em algum sentido, uma expectativa de sigilo e que, claro, em razão disso também precisa ser preservada a privacidade e a intimidade daquele que emite a opinião e que não a expõe de forma pública e sim em um grupo privado. Então, no caso de um grupo privado, digamos que há 10 pessoas ali, nesse print, algumas pessoas foram printadas, né? As suas opiniões apareceram ali nesse print. Essas pessoas podem ser ou merecem ser indenizadas de acordo com esse entendimento? Isso é interessante, porque o raciocínio todo é um raciocínio de inviabilidade da comunicação telefônica, né? Que ela não pode ser violada. E quando você faz isso, você printa essa comunicação que é privada, né, dentro de um grupo, porque dentro de um grupo as pessoas se comportam de uma determinada forma, emitem as suas opiniões. Se você printa isso e publica, você na verdade está justamente desrespeitando não só a liberdade de expressão daquelas pessoas, mas também a privacidade delas. Então, nesse sentido, a exposição pode ser considerada um ato ilícito e, portanto, gerar uma indenização. A questão toda muda de figura, obviamente, quando se fala de questão criminal, né, de investigação criminal. E, claro, se houver a necessidade, se esse ato de printar for para preservar direito próprio. Mas aí depende, claro, da análise de cada caso. Com certeza. Além da questão da indenização, que outras implicações jurídicas desta prática poderiam ser impostas? Por exemplo, é claro, a indenização, mas também, por exemplo, a questão criminal, né? Porque, no fim das contas, a mensagem é privada, você gera um dano, e daí a indenização, mas também expõe a privacidade da pessoa. Não foi sob esse viés, no entanto, que o julgamento ocorreu. Perfeito. E as pessoas agora estão nos ouvindo, Frederico, estão pensando várias vezes antes de fazer um print de uma conversa, que isso se tornou muito comum, né? Esse print ser replicado, enfim. Mas há casos em que não haveria problema de fazer esse print, ou seja, a gente pode continuar fazendo isso? Então, toda a questão gira em torno de como você faz e por que você faz, né? Aparentemente, nesse caso, não só houve, então, essa violação da privacidade, mas houve uma exposição pública, que acabou gerando dano. O que as pessoas devem sempre levar em consideração é que, se, por exemplo, precisa ser feita essa prova para preservar o seu próprio direito, essa prova, inclusive, não deve ser feita exclusivamente por meio de print. O print, em princípio, ele não vai conseguir provar muita coisa, até porque ele é descontextualizado, né? Esse print ele não está dentro do contexto todo, ele não vai provar aquela conversa num sentido geral. Para isso serve, por exemplo, a ata notarial. Basta aí você ir num cartório e pedir uma ata notarial, vai ser feita a transcrição daquela conversa e vai ter fé pública essa transcrição e, claro, nessa transcrição vai estar todo o contexto. Também se deve lembrar que a comunicação ela é feita, pelo menos nesse programa especial, ela é criptografada de ponta a ponta, né? Então, terceiros não têm como, em tese, entrar e olhar essa mensagem. Por isso que a prova precisa ser feita de forma a preservar o inteiro teor da mensagem. O print sozinho não vai dizer muita coisa. Sim. Há orientação, muitas vezes até da própria polícia, com relação a casos de golpes, com relação a discussões, até mesmo briga de casais, né? Em que a pessoa envolvida, enfim, faz os prints, guarda esses prints para uma eventual ida até a justiça apresentá-los como prova, né? Isso
Sim, pode ser legal. Agora, o fato de você passar esse print para frente, compartilhar ou publicar numa rede social, aí já implica essa questão toda que a gente está falando, né? Pode gerar indenização. Exatamente, porque daí você já está entrando na questão do abuso de direito, né? Se é para preservar o seu direito e você não expõe os outros, sem problema. Faça essa prova de uma forma correta, até para que ela tenha força suficiente quando você precisar. Então você não apaga a mensagem, você deixa ela lá, né? Ou eventualmente vai até o cartório e faz a ata, mas de forma alguma expor os outros, né? Especialmente porque você, quando coloca na rede social, é uma grande arena, né? Não existe contraditório, não existe contextualização, não existe nada. Há apenas o julgamento por terceiros. Perfeito. Com esse entendimento, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso especial ajuizado por um homem que deu print screen em um grupo do qual ele participava. Esse é o exemplo que a gente está citando, né? Um grupo no WhatsApp, sem autorização dos outros usuários, divulgou as conversas publicamente. O autor destes prints e outros integrantes do grupo faziam parte da diretoria do Coritiba, né? E a divulgação das conversas com críticas à administração do clube gerou uma crise interna por lá, e aí, por conta deste caso, deste exemplo, é que a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu essa questão, né? Que a divulgação de prints pode gerar indenização. Há outros casos emblemáticos que também tiveram entendimento similar, Frederico? Sim, essa questão do WhatsApp, da utilização da tecnologia, ela vem sendo bastante debatida, né? Então, existem casos que envolvem, por exemplo, a própria prova de uma contratação, eventualmente, por WhatsApp. Existem julgados nesse sentido. Existem também julgados bem recentes do STJ, trabalhando com essa questão da comunicação telefônica ser inviolável, inclusive, por exemplo, por mensagens trocadas via SMS, mas também fotos e mensagens trocadas por aplicativos. Então, em algum sentido, está se construindo uma jurisprudência bastante robusta aí em torno desse assunto do WhatsApp. É muito comum hoje as pessoas mandarem prints de conversas, né? Por exemplo, eu conversei com fulano de tal, e aí estou conversando com um terceiro que quer saber sobre essa conversa, eu vou lá, faço um print e mando, olha o que ele falou, né? Então, a partir desse momento, eu já estou violando a privacidade daquela primeira pessoa com a qual eu conversei, e essa pessoa, se descobrir que eu mandei o print, pode pedir indenização. Isso, provando o dano, né? Lembrando que o dano moral é presumido na situação de violação desse direito de personalidade e à privacidade, você estaria cometendo um ato ilícito civil e, consequentemente, cabível uma indenização. Esse é o primeiro entendimento de indenização com relação a prints tomados já pela Justiça aqui no país, ou a gente teve outras situações que ocorreram em instâncias inferiores ao STJ? Não, esse não é o primeiro caso. Esse caso, inclusive, ele foi decidido no TJ aqui do Paraná, Tribunal de Justiça do Paraná, e então ele já não era o primeiro caso, né? Por que ele ganha esse relevo? Justamente por conta da situação em si, por envolver, então, pessoas que estavam ali envolvidas com um clube de futebol, mas também porque o STJ aqui faz uma decisão bastante fundamentada, indicando, inclusive, fazendo essa costura entre os entendimentos anteriores, justamente para deixar clara essa situação de ato ilícito civil. Quais as orientações, as dicas para o ouvinte que está nos ouvindo agora, está um pouco assustado, que costuma fazer print de tudo, né, para evitar problema com a Justiça? A gente sugere que a pessoa avalie para que ela quer aquilo, né? Então, por exemplo, se ela entende que aquela conversa, que aquela informação, que aquela comunicação que está sendo feita ali pelo WhatsApp seja importante para ela, para que no futuro, eventualmente, ela tome alguma medida para proteger algum direito seu, que ela não apague essa conversa, que eventualmente ela, inclusive, dependendo da gravidade, se dirija. Então, um cartório já faça essa prova dessa comunicação eletrônica. Se, por outro lado, é uma conversa em que ela quer, eventualmente, trocar ali uma informação entre uma pessoa e outra, ela deve avaliar se isso não está prejudicando essa terceira pessoa, se ela não está violando aí uma intimidade, alguma informação que é sigilosa. A máxima que o tribunal usa aqui, a lógica que o tribunal usa é o seguinte: quando a gente está falando ao telefone ou falando em um aplicativo desses, a gente tem a expectativa de que a outra parte não vá fazer o uso dessa informação. Sim. E nesse contexto, portanto, essa expectativa é protegida. Em grupos, até podemos fazer uma recomendação que é relativamente óbvia, mas enfim, pode ser feita. Na descrição do grupo pode dizer, inclusive, olha, as conversas aqui têm caráter sigiloso e não devem ser compartilhadas. Até para alertar aqueles que lá estão de que há essa preocupação efetiva.
né? Não que dependa desta informação, mas é importante, inclusive, informar nesse sentido. Se esse print de uma conversa no WhatsApp for compartilhado e aí na sequência vier um comentário ou uma conversa no teor de chacota com relação àquela pessoa que teve a sua conversa printada sem saber, pode também entrar com processo de dano moral? Claro, a ligação é sempre entre a ação e o dano, né? Você vai procurar ali saber a causa, da onde saiu aquela ação, quem foi responsável por aquela ação que lhe causou um dano. E aqui a gente não entrou no contexto, mas a gente pode entrar no contexto, por exemplo, da Lei Geral de Proteção de Dados, porque em algum sentido o que pode vazar também via print são dados pessoais que não devem ser vazados. Então não só existe aqui a questão da manifestação de uma opinião, né, liberdade de expressão, privacidade, mas também eventualmente de dados que você não gostaria que estivessem circulando, como por exemplo o telefone, uma foto sua, enfim, alguma coisa que o valha. Conversei com Frederico Glitz, ele que é advogado, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, falou sobre esse novo entendimento do STJ com relação aos prints do WhatsApp. Se você tem alguma dúvida, pegou a nossa conversa pela metade, daqui a pouco a entrevista estará no nosso site, o cbncuritiba.com. Frederico, muito obrigado, uma ótima quarta-feira para você, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, um bom dia e boa semana para todos nós.